Então vamos lá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Dia Internacional do Nikkei. E eu estou aqui comentando com vocês Dia Internacional do Nikkei, Dia Internacional do Nikkei e o que é isso? Para poder explicar um pouquinho sobre esse evento, eu vou convidar a nossa coordenadora do evento, Patrícia Takehama. Patrícia, seja muito bem-vinda. Hoje ela veio a caráter. Estamos todos a caráter hoje. Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos à comemoração do Dia Internacional do Nikkei. Estamos aqui hoje numa data duplamente comemorativa, porque hoje a gente está comemorando 115 anos da imigração japonesa no Brasil. Data que, na verdade, é comemorada amanhã, dia 18 de junho. E também estamos comemorando o Dia Internacional do Nikkei, que é comemorado no dia 20 de junho, daqui a 3 dias. Então, a gente reuniu essas duas datas, estamos fazendo aqui hoje uma grande festa para todos nós, porque é a data que representa todos nós. Queria falar um pouquinho para vocês sobre o Dia Internacional do Nikkei. Essa data ela surge quando um grupo de bolsistas ele vai para o Havaí e para o Japão, e eles conhecem, dentro do Museu da Imigração Japonesa no Havaí, pedras que marcam os valores da comunidade havaiana, da comunidade japonesa no Havaí. Então eles voltam no Brasil com essa ideia e começam a fazer um trabalho para identificar quais são os valores Nikkeis brasileiros. Uma série de workshops foram feitos pelo Brasil e a gente chegou em 8 valores, que são, eu preciso de uma cola aqui, a coletividade, gratidão, a gentileza, o respeito, responsabilidade, aprendizado, integridade e perseverança. E após toda essa pesquisa, todo esse trabalho, a gente teve a grande ajuda do Aurélio Bangura, que está aqui representado pelo Tomiação, que nos ajudou a colocar essa data dentro do calendário de São Paulo. Então, a data é uma data oficial que a gente comemora no dia 20 de junho. Estamos aqui agora comemorando pela terceira vez, se eu não me engano, e é uma data assim, que representa todos nós, todos os Nikkeis que estão aqui, todos os amantes da cultura japonesa, da cultura Nikkei, todos eles que convivem dentro dessa cultura. Queria muito agradecer a presença de todos e vou retornar aqui a palavra para o nosso destino para continuar conduzindo o evento. Muito obrigada. Vamos dar continuidade aqui então. Bom, não tinha me apresentado, né? Sou Felipe Yoshio, estou com o chapéuzinho do Luigi. E para a gente dar sequência, eu vou convidar aqui o meu parceiro de cosplay aqui hoje, que é o Mário, né? O nosso presidente do Bunkyo, Renato Ishikawa. Seja muito bem-vindo. Não é todo dia que a gente vem combinando, né, doutor Renato? Boa tarde. Boa tarde a todos, minhas senhoras e senhores. Estou vendo aqui muitos ilustres professores, amigos. Estou vendo aqui já faz tempo com os pinos. Obrigado pela presença. Queria cumprimentar a professora Consul aqui, que representa a Consulado Geral de São Paulo. Obrigado pela presença. E como representado, o Renato Ishikawa, presidente do Bunkyo. Sejam todos bem-vindos para essa cerimônia de abertura da programa de programação comemorativa do Dia Internacional do Nikkei. Aliás, eu ia falar alguma coisa aqui, mas a Patrícia tirou todo o meu discurso. Patrícia, você me paga depois. Vamos combinar, porque senão não dá certo. Para mil descendentes, principalmente para jovens como eu. 2019 foi para um ano muito importante que vai ficar na história, fatos a seguir no hospital. A instituição do Dia Internacional do Nikkei, no calendário oficial da cidade de São Paulo, por iniciativa do nosso querido amigo vereador Aurélio Nomura, está hoje representado por Tomio Katsuragawa, é inspirado na proposta nascida na comitiva dos jovens Nikkeis brasileiros presentes às comemorações dos 150 anos da chegada do primeiro imigrante japonês no Havaí,
Aí levou a praia. Também, nessa mesma ocasião, foi iniciado no Gunkyo uma série de workshops promovida pelo projeto Geração Comissão Kakehashi, do Comitê Jovem. Aí o Shizane foi um dos líderes desse projeto, buscando identificar os valores legados pelos primeiros imigrantes, mas preservados e reconhecidos da comunidade nipo-brasileira. Aliás, desses valores que eu vou mencionar aqui, que a Patrícia já falou, mas eu gosto de repetir sempre, porque são muito importantes, todos nós praticamos isso de alguma forma, nem todos, lógico, mas alguns, né? E que é reconhecido pela própria sociedade como um todo, que é característica da comunidade nipo-descendentes. Eu acho que isso é importante. E durante esses 2 anos, foram feitos workshops durante diversas ocasiões. Eu acho que foram entrevistados, nesse workshop participaram mais de 500 pessoas, diferentes idades, diferentes localidades. Eu mesmo participei desse workshop para buscar identificar quais eram as características do nosso, por aqui, legados dos antepassados. E esse resultado, como a Patrícia já falou, são perseverança, aprendizado, que eu digo educação, né, que realmente imigrantes japoneses tinha muita até dificuldade financeira, mas não deixava os filhos para educar. Ela foi prioridade que realmente deram. Gentileza, essa outra característica que todos nós conhecemos, né? Aliás, nós sabemos muito que nós Nikkeis temos essa característica de ter gentileza, de cuidar das pessoas, que também nós falamos com o Motenashi. O Motenashi é exatamente isso, é cuidar das pessoas, cuidar antes, atender antes de que seja pedido, né? Então tem que antecipar a vontade da pessoa. Eu não tenho que ficar esperando que alguém me peça para fazer. Não, eu me antecipo, eu faço. Aliás, isso é uma coisa que eu uso muito lá no Hospital Santa Cruz para atendimento dos doentes, acompanhantes, médicos. Eu acho que isso é importante, uma entidade hospitalar, uma entidade de saúde, ter essa característica de ter esse cuidado com as pessoas. Isso é muito importante. Responsabilidade, claro. Aliás, eu queria fazer uma brincadeirinha aqui com você. Eu sempre, quando comecei no grupo escolar, lá em Ibiúna, 170 quilômetros de São Paulo, nós éramos uma família bastante simples, financeiramente tranquila. E eu frequentava o grupo escolar e quando chegava lá, meus colegas me chamavam de garantido né. Eu ficava muito possesso. Eu brigava com todos eles. Mas agora, crescendo, esse garantido né, eu entendo que isso é uma coisa importante. É uma coisa que os Nikkeis, os imigrantes, com o seu parque português que conheciam falar, quando assumia alguma responsabilidade, dizer garantido né. Porque ele dizia, olha, garantido que eu vou te atender. Então, isso ficou na comunidade e ficou nossa característica. Então, os meus colegas do grupo escolar, segundo e terceiro ano, na molecada, me chamavam de garantido negro. Então, por que você me chama? Eu ficava danado e ficava brigando com isso. Mas eu acho que, hoje, pensando bem, isso é a característica realmente da responsabilidade nossa. Aliás, eu tenho uma empresa construtora, onde construo apartamentos, escritórios, faço um escritório comercial, e eu entrego absolutamente no prazo do objetivo, garantido né. Eu entrego, e graças a Deus isso, já tenho 30 anos, mas isso ficou uma nossa característica, a nossa empresa. Então, todos falam, Renato, a empresa chama CNN, vão lançar apartamento, pode comprar que eles entregam mesmo, garantido né. Então, essa é a nossa característica. Outra característica, outro valor, gratidão. Esse eu acho que é muito importante, essa característica, é gratidão. Ter gratidão, tudo que você tem.
Eu acho que nós temos que agradecer realmente por tudo que nós temos, pela saúde, pelo ar que respiramos, né? Então, eu gosto muito da natureza. Quando eu vou à fazenda, eu abraço as árvores e falo, obrigado, pessoal. Obrigado, árvore. Porque aquilo, a árvore me passa em boas energias. Eu agradeço então a árvore. Né? Integridade, coletividade e respeito. Também, dentro dos japoneses, respeito é muito, muito considerado. Eu acho que é uma característica muito importante. Bom, enfim, e eles constituem as referências fundamentais e praticadas para traçar nossa identidade. E são elementos de reflexões sobre o legado cultural transmitido pelos nossos antepassados. A cada comemoração do Dia Internacional Nikkei se concentra na promoção desses valores que considero não serem exclusivos do nipo-brasileiros. Constituem em fundamentos para a aproximação e fortalecimento do contato entre nipo-descendentes e não descendentes de outras localidades e de outros países. Coerente com essa sintonia que nos remete à preservação da cultura japonesa. A edição do Dia Internacional do Nikkei, nesta comemoração de 115 anos da imigração japonesa no Brasil, reúne debates, temas sempre envolventes, como o idioma japonesa, gastronomia, artes, e trouxe ao palco importantes especialistas de cada área. Logo mais, acho que nós vamos assistir esse trabalho. Fico feliz ao constatar que estamos preparando uma geração jovem. Aliás, isso nós demos toda a prioridade dentro da nossa gestão desde 2019. Protagonizar os jovens, dar responsabilidade para os jovens. E ele tem sido fantástico. Né? Todos esses eventos de hoje e amanhã foram totalmente planejados, organizados pelos jovens. Eles se entendem, comunicam e constituem essa nova geração fantástica, realmente. Isso nós ficamos felizes e também nós ficamos mais felizes porque são eles que vão continuar as entidades, são eles que vão dar continuidade. Então, de certa forma, nós ficamos bastante felizes, honrados e tranquilos, confortáveis, que eles vão dar continuidade à nossa entidade. Então, era isso que eu queria dizer para os senhores. Muito obrigado novamente pela presença. Olha, tem muitos eventos acontecendo por aí. Andem por aí, vejam. E lá embaixo tem também umas comidinhas gostosas, não tão japonês, mas é boa. E aqui soba não é mais japonês, né? Então, eu acho que mas de que forma é muito gostosa. Vai lá, vamos lá. Aliás, deixa eu também fazer um marketing aqui nosso, né? No dia, primeiro e segundo fim de semana de julho, primeiro e segundo, então, 1 e 2, 8 e 9, vai acontecer lá no Parque Bunkyo Shikan, em São Roque, município de São Roque, 70 quilômetros de São Paulo, 50 quilômetros de São Paulo, e vai fazer Sakura Matsuri. Sakura Matsuri é festa da cerejeira em flor, né? Vai ser esses 4 dias maravilhosos, vai ter muitas atividades, vai ter vendas de produtos agrícolas, comidas japonesas, não japonesas, mas, enfim, eu acho que vai ter um encontro bastante gostoso lá. Pode levar tapete, estender, sentar, comprar uma lanche, almoço, sentar e comer. Em um espaço muito gostoso. O ar é mais puro do que de São Paulo. E tomara que não chova, né, claro. Aí, então, todos estão convidados. Espero vocês todos lá. Muito obrigado. Para a gente dar sequência, vamos convidar aqui, representando o Consulado Geral do São Paulo, do Japão em São Paulo, a vice-cônsul Kikuchi Akiko. Yoroshiku onegai itashimasu. Hai. Pois é, gente, eu voltei do Japão mês passado, acho que eu esqueci um pouquinho do português. Acontece, tá? Acontece. Yoroshiku onegai itashimasu. Boa tarde a todos. Sou Akiko Kikuchi, vice-cônsul do Consulado Geral do Japão em São Paulo.
É uma honra poder estar aqui hoje para celebrar o Dia Internacional do Nikkei, junto da maior comunidade de nipodescendentes do mundo. Especialmente nesse ano, quando comemoramos os 115 anos da imigração japonesa para o Brasil. Por isso, agradeço o convite do presidente do Bunkyo, Dr. Renato Ishikawa, e da coordenadora do Dia Internacional do Nikkei, Sra. Patrícia Takehana. Parabenizo o Bunkyo e a comunidade pela dedicação em celebrar as raízes, a história e a cultura legadas pelos imigrantes japoneses aos seus descendentes nipo-brasileiros. É motivo de muito orgulho para nós que, mesmo com o avançar das gerações e a distância geográfica, a comunidade Nikkei continua fortemente conectada com o Japão e com a cultura japonesa. Sem dúvidas, os membros da comunidade são hoje uma prova viva da coragem e a resiliência daqueles pioneiros, bem como guardiões das tradições e valores transmitidos por eles. Mas, muito além disso, também carregam consigo os valores da sociedade brasileira diversa e multicultural, sendo capazes de transitar naturalmente entre as duas culturas e integrar com pessoas das mais diferentes origens. Essa identidade única dos Nikkeis tem contribuído amplamente para a promoção da compreensão mútua e construção de pontes entre o Brasil e o Japão, pelo qual agradecemos profundamente. Aproveito para afirmar o compromisso do Consulado-Geral do Japão em São Paulo de seguir trabalhando em conjunto com a comunidade e continuar apoiando iniciativas que valorizem e enriqueçam a história e a cultura japonesa no Brasil. Desejo que este Dia do Nikkei seja repleto de celebração das memórias e do legado deixado pelos imigrantes, bem como uma inspiração para que as novas gerações mantenham acesa a chama da cultura japonesa e o vigoroso laço afetivo com a terra de seus ancestrais. Concluo desejando muita saúde e felicidade a todos os presentes, bem como a prosperidade contínua da comunidade Nikkei e da relação de amizade Brasil-Japão. Muito obrigada! Muito obrigado, Kikuchi-san. O consulado vem apoiando a gente não só no Dia Internacional do Nikkei, mas todos os eventos que a gente faz aqui no Bunkyo. Realmente, arigatou gozaimashita. Então, vamos começar o nosso talk. Para a gente começar o nosso primeiro talk, quero começar convidando os nossos palestrantes. Primeira palestrante, está olhando aqui para mim, né? Já sabe que vai ser chamada, né? É por lá? Pular primeiro? Então, vamos pular. Primeira pessoa, Tai Suzuki-san. Yoroshiku onegai shimasu. Por favor. A nossa segunda palestrante, não adianta virar a cara, Leiko Matsubara, onegai itashimasu, por favor. E claro, para poder mediar com essas pessoas fantásticas, convido aqui não só o meu amigo, mas também um dos melhores professores de japonês que eu acho, tá, gente? É o Takashi Yamanishi, onegai shimasu. Sejam todos bem-vindos. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. É um grande prazer estar aqui no Dia Internacional do Nikkei. Estou super lisonjeado de poder falar um pouco sobre a língua japonesa, sobre a cultura japonesa, ao lado dessas duas grandes mestras, a professora Tai Suzuki e também a professora Leiko Matsubara. Me apresentando rapidamente, me chamo Takashi Yamanishi, sou professor de língua e cultura japonesa na 123 japonês, ao lado da professora Tai Suzuki, e hoje estou aqui no cargo de mediar e trazer as perguntas para falarmos sobre a importância da língua japonesa dentro da comunidade Nikkei. Então, iremos falar sobre a língua japonesa como um dos valores dentro da comunidade nipo-brasileira. Tudo bem? Então, para começar, gostaria de pedir para que cada uma se apresentasse brevemente para que possamos começar a fazer esse bate-papo. Muito boa tarde, obrigada pela presença de vocês. Meu nome é Tai Suzuki, eu já sou aposentadíssima. Fui professora na USP junto com a Leiko, depois eu fui para Brasília, dei aula no INB e agora estou
trabalhando junto com Takashi na 123 japonês. É uma escola online. Se vocês tiverem oportunidade, a gente está sempre lá. Né? É isso. Boa tarde a todos. Muito obrigada, primeiramente, pelo convite e parabéns para toda a organização, começando com o presidente, Dr. Renato Ishikawa, e também pela comissão organizadora. É muito gratificante estar aqui, mas, ao mesmo tempo, é muita responsabilidade representar a área de ensino, né, perto da grande professora Tai Suzuki, que foi minha orientadora no mestrado, né, no mestrado, nem no doutorado foi, é mestrado, então é a minha grande professora também da graduação. Eu atualmente estou no curso de Letras Japonês, na graduação da USP, também no programa de pós-graduação, onde na mestrado em japonês, na área de língua, principalmente de linguística aplicada. E também estou na vice-presidência do Jinmonken, Centro de Estudos Nipo-Brasileiros, e mais uma vice-presidência também do Centro Brasileiro de Língua Japonesa. Então, de qualquer forma, estou sempre envolvida com esses assuntos do ensino. Então, é sempre um prazer, mas é um desafio imenso, como pesquisadora, estar acompanhando toda essa mudança, né, ao longo do tempo. Então, muito obrigada. Espero que você nos conduza com as perguntas. Oteyawaka. Yoroshiku onegai shimasu. Vamos tentar. Então, pois bem, para situar a todos e todos que estão aqui, iremos ter mais ou menos 30 minutos de bate-papo para falarmos sobre temas que se relacionem à língua japonesa e, em seguida, teremos um breve momento para fazer as perguntas e as respostas. Falando sobre ensino da língua japonesa, existem etapas, né? Existe o ensino da língua japonesa como língua materna, ou seja, o ensino da língua japonesa dos imigrantes japoneses. Logo em seguida, foi trazido a língua japonesa como língua de herança, ou seja, para um idioma que estudamos, né, pelo contexto das famílias que migraram para cá. E hoje, que está sendo talvez a maior procura, está sendo o ensino da língua japonesa como língua estrangeira. E gostaria que dessem um brevíssimo panorama de como isso aconteceu, desde o ensino como língua materna, língua de herança, e até os dias de hoje, que é o ensino como língua estrangeira, por gentileza. Eu não sou Issei, sou brasileira, já sou Nisei, mas eu acho que eu seria um exemplo de japonês como língua materna, porque nasci numa família em que só se falava japonês. Quem cuidou de mim, naturalmente a minha mãe também, mas quem ficou mais próximo de mim era a minha avó, que só falava o japonês, de modo que o japonês foi a minha língua materna. Só fui aprender o português quando entrei na escola primária aqui do Brasil. Então, era o ensino do japonês como era dado lá nas escolas japonesas. Então, eu sou desta primeiríssima, quer dizer, já sou de pós-guerra, mas, enfim, dessa primeiríssima geração de Nisei, talvez você já seja da geração de língua de herança, não é não? Realmente, historicamente, no pré-guerra, a gente dizia que o ensino era de língua materna. Tecnicamente, a gente diz que é a primeira língua, quer dizer, a primeira língua que você aprende, né? Naturalmente, então, um contexto muito familiar e também comunitário. Você consegue aprender sem fazer grandes esforços, né? Isso é uma característica muito do Nikkei, que tinha pais e mães falando japonês. Por isso que a gente acaba falando muito de língua materna. Depois, no pós-guerra, quando já a geração vai se avançando para a terceira geração, naturalmente essa língua não é mais a primeira língua, então ela vai ser a língua de herança, né? Só que o Brasil tem uma coisa diferente em relação a outros países. Nós tivemos uma imigração contínua. Então, no pós-guerra, vem também uma nova leva de imigrantes, né? No pré-guerra, vem cerca de 188 mil pessoas e no pós-guerra, 55 mil. Então, há uma renovação muito grande da comunidade. Então, muitas pessoas vêm falando japonês. Então, isso vai renovar a comunidade linguística. Então, esse contínuo, né, vinda, né, com essa contínua vinda dos japoneses, passa a dar muito vigor ao ensino de japonês. Então, assim, quem vê de fora, parece que o japonês ele está sendo continuado, mas há vários momentos de fragmento, né? Mesmo no pré-guerra, a gente percebe que há sanseis, por exemplo, que já não fala tanto o japonês, mas isso não aparece nos livros de história. Então, isso é uma coisa que nós, como pesquisadores, queremos rever isso e resgatar essa história também que não está muito bem contada, né?
E aí, no pós-guerra, o conceito é mesmo de língua de herança, né, por maioria absoluta. Eu também tive esse privilégio de aprender o japonês naturalmente, depois eu tive que parar, porque eu fui estudar. Com isso, há uma perda linguística, porque você vai começar a ler tudo em português, o seu trabalho intelectual passa a ser em português, e aí a gente vai perdendo. Na terceira, quarta geração, normalmente os pais já não falam japonês, então eles têm um contexto como se fosse de língua estrangeira, né? Então, é muito comum que os sanseis não falem japonês. Mas o Brasil tem uma outra característica. Mesmo sendo sansei, tem muitos sanseis que falam japonês. Por quê? Por causa da presença dos avós. Então, a gente tem uma comunidade muito assim, multifacetada, né? Multifacetada. Mas, assim, historicamente, a gente diz pré-guerra é primeira língua, no pós-guerra é língua de herança, e mais a partir dos anos 80 começa a aparecer o termo língua estrangeira, né? Mas recentemente já tem uma outra denominação, língua adicional, e aí vai. Está certo. Acredito que eu também encaixe nesse contexto, sou sansei também, né? Mas eu também tive o privilégio de aprender a língua japonesa dentro de casa. E ao longo dessa evolução do panorama da língua japonesa, começou muito dentro da comunidade de Nikkeis, né? Sobretudo nas colônias, em que ensinava como língua materna, língua de herança, enfim. E dentro dessa limitação, indo para a língua estrangeira, também passou-se a ter estudos, né? A doutora Leiko falou sobre pesquisas, estudar sobre isso, e ampliou-se também para o âmbito acadêmico. Poderia comentar um pouco disso, Tai Sensei? Você está falando na academia, na Exatamente. universidade, né? Pois é, o primeiro curso de japonês foi criado nos anos 60, 63. Começou na USP o curso de Língua e Literatura Japonesa, durante muitos anos a nível de graduação, tanto o bacharelado quanto a licenciatura. Só para explicar, a licenciatura é para formar professores de língua. E em que ano foi que foi criado o pós-graduação? Eu sou péssima em datas. Eu sei o ano que eu nasci, mas de resto... 95? Bom, segundo a professora Leiko, em 95, finalmente conseguimos criar um número necessário para sustentar um curso de pós-graduação em língua, literatura e cultura japonesa. Tivemos que estender para a cultura, porque há muitos alunos que se interessam por história, chá, enfim, outros assuntos culturais. Então, os professores dançamos o quadradinho para estudar um pouco de cada, para poder fazer as orientações necessárias com a ajuda de especialistas, historiadores, sociólogos e assim por diante. E assim vem mantendo o curso, e a Leiko, eu sei que é uma das grandes, como é que eu diria, carregadores, né, do fardo nos ombros, e eu estou sabendo de um problema que o curso está enfrentando. Depois eu vou pedir para você fazer esse depoimento. É um curso que nós partimos do princípio de que qualquer assunto que diga respeito ao Japão tem que passar pela língua. Talvez seja um pouco, como é que eu digo, vício nosso, né? Mas para poder um bom pesquisador, desculpa estar falando de pesquisa, mas é que a nossa área é essa, né? Quando vai procurar, as fontes são em japonês, então um bom pesquisador tem que conhecer a língua japonesa. Este é o nosso princípio, e é o princípio que regeu toda a criação, desde a graduação até a pós-graduação. Eu já estou fora do programa e eu espero que continue nesta linha. É isso. Tá certo. Então, como vocês puderam ver, veio a imigração e toda essa progressão até chegar na academia. Inclusive, Tai Sensei, o seu pai, foi uma figura muito importante, né, no desenvolvimento disso, né? Ela omitiu, mas gostaria que comentasse um pouco, que acho que é importante falar do Sr. Teiichi Suzuki. Olha, Takashi, eu acho que as coisas correm assim, da pessoa estar num determinado lugar no momento X. E meu pai, ele, enfim, ele era advogado, e quando foi criado o curso de japonês, o diretor da Faculdade de Filosofia tinha sido colega dele na faculdade, e sabia que tinha um japonês por aí que falava o português, que tinha o título universitário, que era o meu pai. E foi ele, então, que, vamos dizer assim,
sedimentou as bases do curso de língua e literatura japonesa aqui na USP, que felizmente deu frutos, né, Leico? Deu frutos e foram, então, se expandindo por outros estados e outras universidades. Não sei, é isso. Perfeito. E aproximando um pouco mais, né? Beleza, tem japonês sendo estudado na faculdade, mas concretamente que tipo de pesquisa está sendo feito por lá? E acho que um exemplo muito legal, a Leiko Sensei poderia trazer, que é sobre o Koloniagô, né? O dialeto da língua japonesa aqui no Brasil. Vou pedir para dar algumas considerações sobre esse assunto que é interessantíssimo, né? E que não é tão conhecido para o público. Koloniagô muitas vezes é mal interpretado, né? Koloniagô é colônia mais o sufixo de língua que é o go, né? Então parece uma língua, vamos dizer assim, depreciada, né? E nós tentamos mudar um pouco isso, justamente pelos estudos acadêmicos, porque pelo viés da língua, qualquer língua é língua. É como se a gente apreciasse uma borboleta cinza e uma borboleta azul e ver a beleza nas duas coisas, né? A língua, ela é produzida de acordo com o seu contexto. Então, acho que o doutor Renato falou, olha, come comida gostosa, aqui tem outro tipo, né? Esse outro tipo também é uma comida gostosa, né? Então, o japonês falado de Tóquio, depois tem o japonês que fala em Osaka, tem a língua de Okinawa, também, que foi muito esquecida, que a gente quer estudar mais, né? Então, essas variações, na verdade, esse contato de variedade dialetal, elas é que permitiram esse aparecimento do Koloniagô. Então, é um patrimônio linguístico imenso, né? Que se a gente for olhar no contexto de pré-guerra, como que aquelas línguas, né, aqueles dialetos que estão no norte do Japão e outro que está no sul do Japão iam se encontrar? Jamais iam se encontrar, porque naquela época as pessoas não circulavam tanto. Mas aqui no Brasil tiveram esse maravilhoso encontro, se você for pensar, né? Virou uma língua geral, né? Koloniagô virou uma língua franca, né? Para se comunicar, porque o dialeto de uma província é muito diferente da outra, né? Então, esse contato é que permitiu, né, no pré-guerra. Então, tecnicamente, fala de koine, contato de dois dialetos ou mais. Mas no pós-guerra, existe outro fenômeno também que vai vir com muito mais força, que é contato com o português. Não que isso não existisse no pré-guerra. Então, há uma variação muito grande desses contatos interlinguísticos e intralinguísticos, muito interessantes, que a gente deveria valorizar mais. Porque um Nikkei, né, de Mogi das Cruzes fala um Koloniagô diferente de um Nikkei mineiro, né? Uma vez estava em Belo Horizonte, uma sensei trouxe um café, ela me falou assim, Reiko sensei, o café o dozo. Eu achei tão bonito. O café o dozo, quer dizer, você usa o prefixo, né, de embelezamento, né, de mostrar toda a educação para a pessoa diante de uma palavra que não é japonesa. Então, ela tem um sistema linguístico internalizado do japonês, né? Mas faz um empréstimo lexical que torna aquela língua japonesa bem diferente, né? Então, o Koloniagô é muito bonito. Se você olhar, é uma língua que é só falada aqui no Brasil, né? Então, Suzano falava mesa kake, né? Para a toalha de mesa, né? Então, em vez de falar tebru kurosu, mesa kake. E outras regiões não entendem, porque há também variações dentro do próprio Koloniagô, né? Então, é como se fosse uma variação dialetal que nós devemos valorizar. E queremos promover esse tipo de estudo também. Sabe-se que isso é estudado no mundo inteiro, não tanto o Koloniagô, mas esse contato de línguas, né? Línguas que resultam desse contato. E é muito bacana porque ele só tem naquele lugar, né? Então, é um patrimônio nosso, né? Nikkei, vale a pena a gente destacar isso e dizer com muito orgulho. E vou dizer isso não porque eu estou dizendo, mas porque o Otomo Ohanda, que é um grande escritor, além de ele ter sido um artista, uma pessoa historiadora, pintora, fenomenal, ele tem descrições assim maravilhosas, né? Ele realmente foi muito cuidadoso na forma de registrar, né? Todas as passagens, como se falava também o Hogen, né? Nani nani shioru, né? Ele marcava todas as falas. Então, começava assim, papai, chave kashite, jidosha o empresta shite kuretara, ima kara baire iku kara, né? Então,
tem uma mistura que quem deu risada entendeu porque conhece as duas línguas e as duas culturas, né? E eu falo que isso também não transcende a língua, porque nós, Nikkei, somos muito híbridos, né? A culinária, existe a culinária japonesa sofisticada também. Uma coisa que eu acho interessante no Kolonyago e nesses contatos de língua é que a gente, vendo essas manifestações, a gente descobre as regras que nós mesmos temos esquecido, não é? E isso enriquece a sua reflexão, eu acho, sabe? Só para complementar. Por favor, Cecília. Já só. Ah, escapa, né? Não tem jeito. A gente fala. Alguém aqui em casa que convive de repente, né, com a Bachan, né, ou algum japonês. Não é Bachan. Né? Ou em vez de falar Bachan, fala Bachan, né? Tem essa alteração fonética também, né? E começa a integrar elementos da língua japonesa e incorporar no cotidiano. E é uma coisa comum, né, de fazer essa mistura entre os Nikkei. Se é entre Nikkei e fala arigato, onegai, né, a gente acaba misturando. Isso faz parte, por mais que muitas pessoas achem, meu japonês é torto, meu japonês é errado. Não é isso, né? Acho que é uma coisa que vale a pena ser estudada. E queria perguntar, inclusive, para o público, se quem aqui ouviu essa palavra, né, Kolonyago, pela primeira vez. Poderia, por gentileza, levantar a mão? Né? Legal, então tem uma quantidade significativa que ouviu pela primeira vez o Kolonyago, e é um assunto bastante estudado, por exemplo, na USP, né, Matsubara Sensei? Então, eu acho que, partindo na terceira etapa do bate-papo, falar um pouco dos desafios da língua japonesa, acho que uma delas é justamente conseguir aproximar o que está sendo estudado dentro da academia para o público em geral, como nesses ambientes que estamos promovendo aqui. Acho que existem legados muito importantes, né, dentro da comunidade Nikkei, da língua japonesa, que poderíamos falar mais sobre. E queria saber o que vocês enxergam, né, como desafio, principalmente nesse termo de trazer a academia para o público, para tornar algo mais palpável, entender o que estamos estudando na universidade. Pergunte para Thais Sensei, talvez. Então, como eu disse para você, né, Takashi, eu já estou fora, eu sou carta fora do baralho. Não, carta fora do baralho, né? É isso mesmo. Então, eu vou acabar falando 1, 2, 3 japonês, né? Eu deixei a academia, me aposentei, dei aula também na Universidade de Brasília, me aposentei, e aí me chamaram para dar aula online. Gente, o que eu apanho, porque em tecnologia eu não entendo nada, estou toda hora lá, Takashi, o que quer dizer real? O que quer dizer isso? O que quer dizer? Ele me explica, estou perguntando no dia seguinte de novo. Mas por que eu acho, quer dizer, eu tomei a coragem, eu tive que tomar coragem para dar aula pela internet, era um bicho de 7 cabeças para mim. Então, uma coisa é falar para a academia, né? É falar aquelas coisas difíceis, rebuscadas, complicadas, mas outra coisa é falar da língua e da cultura japonesa para o público em geral. Então, eu aprendi a usar uma linguagem mais acessível, mais, como é que eu diria, menos elaborada. Tanto é que vocês já perceberam pelo discurso, né? A lei, eu vou te chamar de leigo, eu não sei te chamar de outra forma. A leigo, ela fala a linguagem acadêmica por excelência. E eu já estou bastante afastada. Por bem ou por mal, não sei. Mas a minha intenção é essa, de levar um pouco para um público mais amplo, né, as coisas da língua e da cultura japonesa, como elas devem ser transmitidas, porque eu acho que durante muito tempo falou-se tantas coisas sobre o japonês, sobre a cultura japonesa, que eu ficava horrorizada. Não que eu seja uma expert, mas pelo menos de língua eu entendo um pouco, né, Leiko? Então, é com essa intenção que... E para isso, a academia está me dando a bagagem para poder digerir tudo isso. Tá? Não sei se isso... Não, perfeito. E também tem o trabalho de outras organizações, além da faculdade, né, Leiko, como o próprio Jimonken, né, se puder falar um pouco do trabalho que vocês promovem por lá, que também é uma instituição, digamos, né, de pesquisa sobre o assunto.
Bom, antes de falar qualquer coisa, acho que é importante ressaltar o que a professora Thay disse. Eu acho que, como professores, nós temos que ter essa competência, né, digamos, competência de mudar os registros linguísticos, vamos dizer assim. Uma hora você falar para os seus pares com terminologia adequada, mas também saber falar com uma linguagem acessível, né? E eu acho que mais difícil é falar acessível, né? E a professora Thay, pelo que eu observo como eterna aprendiz, é que ela teve todas as transformações que uma pessoa teve. Ou seja, nós não podemos ficar realmente enquadrados naquela parte toda, Torre de Marfim, naquele âmbito muito circunscrito da academia. Tanto é que a própria academia fala que nós temos que trabalhar com os 3 pilares, com a pesquisa, extensão e a graduação, né, que é o ensino. Então, acho que o melhor jeito, acho que a melhor forma do professor ser competente é ser curador, né? Eu diria que o professor hoje tem que ser uma espécie de curador, porque ele tem muita variedade de coisas, ele tem muito material, como nós tivemos também lá na Casa de Cultura, pela Biblioteca Teiichi Suzuki. Mas como você vai utilizar isso, né? A começar de uma língua estrangeira, temos que ler em japonês. E você precisa passar isso para o seu vernáculo, que é português. Então, isso é um desafio imenso para o pesquisador. E escrever de modo que isso seja acessível, né? Então, é um desafio, né? E aí você pensa, tem o Centro de Estudos Nipo-Brasileiros, que também fez esse trabalho ao longo de toda a história, né? Temos os grandes nomes, como Teiichi Suzuki, né? Ando Zenpachi, né? Que eu li muito sobre Ando Zenpachi para entender como que ele pensava sobre o ensino. Ele tinha realmente uma cabeça muito diferente dos homens da época, né? Porque ele dava aula também, né? Ele tinha contato com pessoas que não eram Nikkeis. Então, essa visão muito de fora ajuda muito a rever a sua língua. Então, acho que ser pesquisador é um pouco isso. A gente tem que receber muita influência de pessoas que não são da área, senão a gente acaba sempre viciando em fazer da mesma forma, né? Então, acho que o Jin Monken, nesse sentido, sempre produziu muito em japonês. Eu acho que foi um centro intelectual, um centro de pesquisa, né? O professor Sunao está aqui também, professor. Durante a nossa gestão, o professor e eu, a gente trabalhou muito para trazer as pesquisas em português, porque muitas coisas estão em japonês e para a comunidade é importante a gente conhecer a história da imigração, toda essa dificuldade que temos de entender os ICEIs decorre um pouco da língua, né? Então, temos que fazer esse esforço de traduzir, mas traduzir corretamente, né? Trazendo a autenticidade. E isso eu acho que é um trabalho também do pesquisador e do professor. Valores que o doutor Ishikawa falou, como é que eu vou passar isso? Né? Se eu falar em tradução, ele fica também muito simplificado. Então, a gente tem que trabalhar o conceito, né? Eu acho que o doutor Ishikawa explicou muito bem o Motenashi. Nihonjin wa Kigakiku, não fala isso? Kigakiku é o quê? É você se tocar antes que as coisas aconteçam, né? Então, o japonês fala, nossa, como está quente, né? A gente fala, hoje está quente. Uhum. Não, você vai lá e já abriu a janela para o japonês. Então, isso a gente estuda na linguística aplicada como pragmática. Existe uma parte da linguística que estuda isso. Quer dizer, você fala uma coisa, mas a performance é outra, né? Então, isso o professor de língua precisa saber disso, para ele não ficar ensinando the books on the table, né? The books on the table, não é assim, né? Então, quando você fala arimasu ka, que é uma expressão tão simples, você pode usar no sentido de empresta para mim. Porque quando a gente pede alguma coisa emprestada, a gente não fala enpitsu arimasu ka. Eu não estou dizendo a existência do lápis, eu estou pedindo para você me emprestar. Então, essa é a função comunicativa, né? Então, isso que a gente estuda na letras, né? Não ficar em cima do abecedário, não ficar em cima das letras, mas a gente imaginar como que se dá a comunicação humana e, mais ainda, a comunicação intercultural, né? Que japonês e brasileiros, eles comunicam de forma diferente. E é muito difícil também ensinar português para japoneses. Quando eu ensinava português para os japoneses, primeira coisa, você tinha que quebrar o silêncio, porque o japonês ele fica esperando o turno. Ele espera o turno porque a educação, você esperar o outro da vez. Aí ele nunca vai falar.
né? Então, assim, primeiro você tem que aprender a interromper o outro, mas com educação e com elegância, porque se você interrompe de maneira errada, o que o brasileiro vai falar? Nossa, que cara mal educado, né? Então, isso é tomada de turno, que também estuda na linguística. O tempo, os segundos que decorrem disso, é alguns segundos a mais, mas isso faz muita diferença e traz riscos na comunicação, né? Então, linguagem é isso. Acho que o Wittgenstein que dizia, né? Os limites da minha linguagem é o limite do mundo, né? São os limites do mundo. Quer dizer, se você domina uma língua, você tem o seu mundo, né? Você tem um recorte. Então, é muito profundo isso. Pois muito bem. Para mim ficou muito claro ao longo dessa conversa, né? E dentro desse contexto da comemoração tanto do Dia Internacional do Nikkei quanto os 115 anos da imigração japonesa, o legado que os nossos antepassados trouxeram, né? Desde o japonês que era ensinado dentro de casa, ou de repente era ensinado numa escola japonesa super improvisada, né? Reiko Sensei, para tentar transmitir a língua, né? Seja como língua materna, língua de herança, e foi se expandindo para esse âmbito de língua estrangeira, ampliando para o público em geral. E é muito rico ver como que se evoluiu toda essa história, esse percurso no ensino da língua japonesa. Tem que ter muita perseverança, né, Renato? Né? E também com esse pensamento de trazer a aprendizagem da língua japonesa. Então, para finalizar, gostaria de trazer a pergunta, né? Já estamos nos últimos minutos já deste bate-papo, passo rápido. Queria perguntar justamente o tema, né? Qual que é a importância da língua japonesa para a comunidade Nikkei? Como vocês enxergam isso? E vou pedir para primeiro a Thais Sensei responder e em seguida a Matsubara Sensei para falar um pouco da questão da USP, da situação atual da Universidade de São Paulo, por gentileza. Eu acho que a língua, quer dizer, não se limita a um meio, né? Ela é importante para a comunidade Nikkei como língua de herança, para que a gente saiba qual é o pensamento, como é que se formula o pensamento japonês. É muito importante nós, descendentes, conhecermos. Mas eu acho que hoje a língua japonesa ultrapassou esse limite. Então, eu vejo com muita satisfação, eu estou vendo aqui alunos, eu estou sabendo que são alunos da USP, que não são Nikkei. Então, o que a língua permite? À medida que vai aprofundando, vai entendendo a essência da língua. Então, a língua japonesa e a cultura japonesa já não é um tesouro exclusivo nosso, descendentes de japoneses. Não, eu acho que ele está começando a ultrapassar esses limites. E eu acho muito importante, muito interessante, mais ainda, essa contribuição de um olhar de um brasileiro. Quer dizer, era assim, olhar da cultura e da língua japonesa pelos olhos dos japoneses. Depois foi a língua e a cultura japonesa pelo olhar dos descendentes, que tinham um pouco desse eco, digamos assim. Agora, eu acho que tem que haver essa mistura, essa contribuição, não é? Então, é importante para a comunidade Nikkei, sem dúvida, como herança, mas é muito importante a contribuição de não Nikkei também, para que a gente possa ter um diálogo mais aprofundado. É a minha opinião. Eu não tenho mais o que falar. Mas acho que é isso mesmo, né? É o legado, né? Eu acho que legado é uma palavra muito bonita, mas eu também acrescentaria a criatividade, né, da geração atual, que eu fico encantada com os alunos, a forma como eles aprendem, né? Eles são brasileiros, né? É só o fenótipo. Então, isso não quer dizer nada. Nós temos que ter na essência, né, o que é valor, né, Nikkei. Acho que o doutor Renato disse muito bem. E eu tenho assim a impressão que eu também mudei muito desde o início da carreira, quando a gente pegava muito no pé dos alunos para ensinar kanji, traços de kanji que estão certos, né? A sequência correta. Eu acho que não é por aí, né? Nós temos que passar a cultura japonesa, né? Aí, a partir do momento que você se encanta com a cultura, você tem vontade de aprender a língua, né? Não é só a língua pela língua, né? A língua pela língua é uma coisa muito complicada, né? Cheio de traços, né? Ficar decorando kanji não faz muito sentido. Mas quando a gente admira uma cultura, quando a gente conhece os valores daquela cultura, é importante você querer acessar mais. E quando você conhece a língua, aí não tem ninguém que detenha, porque você atinge o âmago daquela língua, né? E aí você entende o que quer dizer valores, né? E
Só para a gente terminar, né, por causa do horário. E aí eu queria puxar a sardinha para a importância do português, né? Que a geração atual consiga passar esses valores japoneses escrevendo em português, né? É o que o Jim Monken também, né, tem trabalhado. Trazer esses valores escritos na língua portuguesa, porque nossos pais, nossos avós passaram muito pela prática. Isso se perde com o tempo, né? E eu não queria, como professora de língua, que isso acontecesse. Então, que desenvolvêssemos mais a língua. E aí a importância de a gente ter letras japonês também no espaço público. Infelizmente, estamos tendo um problema muito sério na USP, que a gente não está tendo contratação, né? Tínhamos 9 professores para dar o curso, chegamos a 5, né? E desses ainda tem professor aposentado. Então, eu também posso me aposentar a qualquer hora, né? Então, assim, a gente está numa situação muito complicada, né? O Brasil é um país multicultural, né? Também constituído de muitos imigrantes, né? E a Ásia deveria fazer parte dela, né? E o japonês, que ocupa tanto também esse espaço, eu acho que também deveria ser representado em espaços públicos, né? Eu acho assim, muito salutar que os nossos antepassados construíram escolas de língua japonesa, conhecida como Nihongaku, com esforço próprio, mas a gente também tem que batalhar por um espaço público, porque isso é representatividade, isso é também exercício da cidadania, né? E não é mais, como disse a Thais Sensei, isso não é prerrogativa dos Nikkeis, é dos brasileiros, né? De todos nós. Por isso que o Bunkyo é aberto a todos, né, doutor Nishikawa? Os valores bons são valores universais, não são dos Nikkeis. Os valores universais são preservados pelos Nikkeis. Isso a gente tem que entender. Os Nikkeis valorizam muitos valores. E tenho certeza, ninguém vai opor porque são valores universais também, né? Lealdade, gentileza, essa consideração que nós temos, a gratidão. Tudo isso nós valorizamos porque achamos que são importantes. Então, eu fico muito triste também que o curso de letras esteja assim, né? Esperamos que consigamos sensibilizar as autoridades acadêmicas, também políticos, e que possamos mobilizar, né, para que isso seja preservado. Muito obrigada pelo espaço, pela oportunidade e a todos que nos ouviram. Muito obrigada. Então, vou para as perguntas e respostas. Já temos uma... Leco, é só uma pergunta sobre essa última fala sua, né? Porque eu fiquei sabendo que esse último vestibular, lá na USP, né, foi onde a seleção entrou mais, assim, alunos de escolas públicas, né? Assim, pela primeira vez, né? E os cotistas também. Então, o corpo docente mudou bastante da relação do que era anteriormente, né? Então, quando você fala assim que só tem 5 professores, né? Agora, a pergunta que eu faço para você é assim, para que a pesquisa, né, ela se qualifique, ela se desenvolva, não é fundamental também que você tenha alunos, né, assim, que demanda esse ensino, né, que você tem à sua disposição, que você pode passar para o aluno, né? Porque se não tiver aluno também fica meio sem sentido, né? Você ter um professor que tenha uma grande bagagem de conhecimento, mas não tem o corpo docente, né? Então obrigada por lembrar disso. Os cursos de japonês estão lotados, tanto de manhã quanto de noite. As vagas são completamente preenchidas e 90% dos nossos alunos são de não descendentes. Nossos alunos que galgaram assim postos de professor doutor no Japão são alunos não descendentes. Então, para vocês verem que nós também trabalhamos com essa ideia de que tudo é público, mas a ideia do mérito também existe, né? E a universidade vive em 3 pilares, né? De extensão, que é para o público em geral, e não é assim você dizer que contribui para a sociedade, você trabalha junto com a sociedade. Não é que você devolve para a sociedade, é graças à sociedade que nós existimos, né? Então, essa visão também não é de, eu vou contribuir. Não, nós somos gratos à sociedade, né? Então, sem a sociedade não existiria. E é obrigação nossa, do professor da USP, fazer a pesquisa. E essas condições estão sendo bastante arriscadas, porque a gente está perdendo esse espaço. E acho que imigração japonesa também tem que ter pesquisa, né? O Jim Monken faz esse trabalho,
mas também tem que estar vinculado também com instituições de pesquisas acadêmicas, né? Até para fomento, né? A gente tem que ter fomento também do lado brasileiro. Então, se você não tem esse apoio das instituições públicas, como é que você vai desenvolver isso? Então, respondendo um pouco a sua pergunta, os cursos estão completamente cheios. Nossos cursos, a gente precisa recusar alguns alunos, porque nós não damos conta. E sempre a gente aceita mais alunos do que as vagas, quando são assim disciplinas optativas, né, para tentar atender. Mas não podemos fazer isso de uma maneira exagerada, porque não tem salas, né? Então, sempre está naquele limite. Então, quando passa 1 ou 2, a gente aceita, mas se nós não temos espaço, não temos como abarcar isso também, né? Então, assim, não é que o curso não tenha procura, muito pelo contrário, tem muita procura, né? E há também projetos dentro da USP que é voltado para a extensão, que nós também ministramos aulas gratuitamente para as escolas públicas, né, municipais. E alunos nossos que dão aula de japonês para as escolas estaduais. Desculpa. Muito obrigado. Mais uma pergunta. Eu gostaria de saber das professoras, então, como elas enxergam que o Bunkyo poderia auxiliar, então, nessas iniciativas acadêmicas e integrar cada vez mais a academia dentro das instituições da comunidade Nikkei. Pergunta difícil, né? Eu acho que é importante haver essa congregação, né, de ver vocês que são jovens vindo para cá trabalhar em prol também da cultura. Por isso que eu acho que esse valor Nikkei é de todos nós, né? E é importante haver essa instância, né? Eu até falei na LESP, a instância acadêmica é importante, porque a comunidade japonesa sempre foi muito ativa, né? Mas talvez a gente precisa ir mais para fora, né? Talvez a gente precise exercer mais esse espaço que é público, né? Acho que talvez tenha esquecido disso, né? Muito assim, dentro da redoma do Bunkyo, talvez a gente tenha que pedir mais espaço em escolas públicas, né? E aí eu acho importante que mais pesquisadores sejam formados também nisso e que pensem em como fazer isso para a gente melhorar o alcance também no ensino público, né? Porque tem concurso para professores em outras línguas, mas não tem para japonês. Então, precisamos trabalhar junto com a parte, né, pública, política também, e abrir portas para essas pessoas. Como é que eu vou colocar aluno formado na USP se não tem lugar para trabalho para ele? Né? E somos criticados porque não temos aderência. Isso é muito estranho. Então, nós temos que ir atrás, né, abrir espaços, porque se o japonês fez parte do povo brasileiro, tem que haver inclusão nesse sentido, né? Somos todos integrados a isso, né? Então, essa integração acho que é super importante, ter os senens aqui do Bunkyo, ter o Jinmonken, que traz toda a história, né? Conhece toda a história, que muitos não conhecem. Então, esses materiais precisam ser traduzidos para que jovens tenham interesse pela cultura japonesa. E a língua pode constituir uma barreira. Infelizmente, a língua pode ser uma grande barreira, né? Eu vejo isso. Então, a importância da gente investir em traduções que não sejam só literárias. Porque há muito investimento em literatura, as editoras publicam, mas também começar a publicar histórias da imigração, né? Tem os clássicos, né, do Koyama Rokuro, de 40 anos da imigração. Você lê aquele livro que está escrito num kanji difícil, né? Às vezes você tem que pegar o dicionário e falar e ler, mas você vê o filme na sua frente de tão rico que ele é detalhadamente. E nossos descendentes não sabem. Eu me considerava jovem, mas agora já estou velha. E o que eu vou fazer? Não. 62 anos, mano. Então, assim, a gente precisa fazer isso para passar. Para complementar, eu acho que tem que começar a pensar em montar programas, sabe? Em que as duas partes possam se juntar para fazer alguma coisa para a sociedade, tá? Yoshio? Oi. Essa vai ser... Quem levantou a mão? A última, então, hein, pessoal? Temos ainda mais uma talk aqui para fazer com todos. Essa... Oi? A ultimazinha aqui, claro. Para o senhor, por favor. Boa tarde. Professores falaram sobre o problema da escrita japonesa, né? Então, a gente consegue comunicar. Eu sou Nisei, mas
tenho quase a idade do Issei, né? Estou com quase 80 anos, mas a dificuldade é a seguinte: o diálogo até a gente consegue, razoavelmente, mas a escrita japonesa dificulta muito. Muitas pessoas gostariam até de estudar, mas você não consegue ler nem o jornal nosso, né? O Japão, já, né? A gente não consegue ler. Então, qual seria a solução? Transformar o japonês em escrita em romaji, em letra escrita como fala, na nossa língua, romaji mesmo, alfabeto romano. Eu vou tentar responder rapidamente, bem curto e grosso. Vai ter que aprender. Vai ter que estudar e vai ter que ralar. Sabe por quê? Já houve alguns movimentos de tentar romanizar todo o japonês, mas não é possível, porque tem muitas palavras iguais. Então, se você não tem o ideograma, você não sabe adivinhar do que está falando. Entendeu? Então, infelizmente, tem que decorar. Realizando reuniões em japonês, né? Então, reunião em japonês, eu não vou para essa reunião. E assim vai diminuindo associações que colocam o japonês como língua, inclusive nas reuniões da associação. Aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Não, eu acho que... Mas o senhor está falando da língua falada. Sim, mas exatamente. Então, todas as associações que estão indo, estão fazendo todas as reuniões em português. Mas eu acho que está correto. Mas poderia fazer em japonês, só que não se consegue comunicar, né? Muitas vezes um comunicado que é distribuído para as associações japonesas é como se não tivesse nenhuma comunicação, que ninguém consegue ler e não se comunica. Como resolver a situação? Na associação que eu participava lá em Brasília, o que acontecia era realizar a ata em língua portuguesa e japonesa. Talvez nesse momento de transição pudesse funcionar de alguma forma. E me desculpe, vou ter que ir encerrando a conversa por conta de tempo, mas teremos, após essa mesa, podemos parar para conversar, né? E a Leiko Sensei quer falar um pouquinho, só um pouquinho. Desculpa pelo tempo, não querendo tomar, mas já tomando tempo. Eu acho que tradução, eu acho que é importante. Porque não é uma questão só de decodificar kanji. Quando a gente lê na nossa língua mais forte, a dominante, a gente tende a sentir melhor, as nossas emoções afloram, a nossa vontade também vem. Então, eu sou muito a favor da tradução. E eu faço até apelo às fundações que invistam nas traduções, né? Que o Jinmon Ken tem interesse de fazer projetos de tradução das obras clássicas e a gente quer que isso vá, né, e atinja todo o público possível. Não estou contradizendo o que a Thais Sensei disse. O ideal é ler, mas entre uma coisa que não temos 80 anos para fazer tudo isso, né? Então a gente tem que ver o que é mais viável. Obrigada. Perfeito, então. Obrigado por todas as perguntas. Obrigado a todos que nos acompanharam. Essa foi o primeiro talk, né, sobre a importância da língua japonesa para a comunidade Nikkei. Endosso o agradecimento ao Bunkyo e também à comissão organizadora do Dia Internacional Nikkei. Foi um grande prazer estarmos por aqui. Muitíssimo obrigado. Isso aí então, pessoal. Doli-ichi, Doli-ni, Doli-san. Obrigado aí pelo tempinho de vocês. Só um momentinho, vocês três aqui, esperem um momentinho, onegai. Para quem não sabe, né, gente? Ainda vamos ter mais uma talk, fique aí com a gente, tá? Mas, para quem não sabe, essas três pessoas maravilhosas aqui, elas aceitaram o convite de estar aqui conosco e é tudo voluntário. E por isso mesmo a gente não poderia deixar de compartilhar com elas pelo menos um agradecimento. E para isso eu vou chamar a coordenadora do Dia Internacional do Nikkei, Patrícia Takehana, para poder entregar para vocês uma sacolinha mágica da Alfa e a outra sacolinha mágica da Kikoman. O que tem lá dentro? Só quando chegar em casa vocês vão ver. Tira o chachinho. Obrigado, Thais Sensei.